Olá, bom dia! Hoje estamos aqui para mais uma live bem especial, como eu costumo dizer, que é a live com alunos. São lives que têm o objetivo de inspirar você que quer melhorar a sua comunicação e que tem muitas questões a serem resolvidas. Eu sou Cida Stier, sou fonoaudióloga e tenho como a minha contribuição nas redes sociais compartilhar o que a vida me ensina e vem me ensinando ao longo de todo o meu trajeto como fonoaudióloga clínica e também de palestrante e treinadora nesta área de comunicação de alta performance. Hoje eu tenho aqui duas convidadas mais do que poderosas, porque o tema hoje é falar sobre como a comunicação pode melhorar, se você é tímido, se você é tímida e se você precisa também superar alguns desafios que você acredita que são insuperáveis. E aqui então quero apresentar a Andreia e a Luciene. Vocês podem se apresentar aí, né? Andreia, conte lá o que você faz, Luciene também, por favor. Ok. Meu nome é Andrea Prodol Kowalczuk, eu sou economista e eu trabalho na área de revisão em contratos financeiros, certo? A minha especialidade é essa, mas o meu escritório também é representação comercial. Nós temos uma área de vendas também, mas Não. o carro-chefe hoje são os cálculos. Então você é boa nas finanças, né, Andréia? E ensinar isso também. Mais ou menos aí, principalmente para quem tem dívidas. Luciene, Olá, bom dia a todos. Eu sou professora de física, minha formação toda é em física, né? E eu estou em Porto Velho, né? Minha residência é em Porto Velho, e estou aqui, né? para compartilhar um pouco essas nossas experiências aqui, né? Bom, Ah, vocês duas são alunas muito especiais e muito comprometidas com todo o processo do desenvolvimento da comunicação. Mas a comunicação não é uma coisa fácil e não é fácil para ninguém. Por que vocês buscaram uma uma abordagem, um treinamento de comunicação para resolverem algumas pendências aí? Ó o André aí, ó, Andréia, que legal. Isso mesmo. Então, eu posso começar? Porque eu posso dizer Pode, que claro. ele foi um dos culpados, né? Porque, bom, eu gosto de conversar e principalmente com a família, falo demais, mas o meu foco é desviado facilmente. Quando eu me animo a falar sobre um assunto e eu percebo, toco em um determinado ponto que eu acho importante, eu vou colocando vírgulas. Então, eu sentia, né? Estou tentando, estou aprendendo, estou aqui no treinamento sempre a ter mais assertividade, foco. E eu passei por uma situação bem constrangedora para mim, apesar de que eu estava só entre amigos, com meus companheiros do Rotary, eu sou rotariana, e no momento assim que eu me perdi com esse meu problema, vamos dizer assim, e que meus filhos, o pessoal mais próximo, falava: mãe, dá licença, aonde que você quer chegar? Mas isso era durante uma palestra ou era um bate-papo com No os dia a dia, rotarianos? não, no Uhum. dia a dia mesmo. Eu nunca cheguei a ser palestrante, apesar de que no meu clube de Rotary eu fui presidente, inclusive, E tem que falar bastante como presidente, né, bastante, André? 2017 e 2018. Esse fato que eu comentei aconteceu depois de eu ter sido presidente. E veja só, só que nas reuniões a gente prepara, a gente pega os assuntos, os objetos e tem ali o roteirinho e vai conversando. E é uma interação, né, com todo mundo. E naquele momento que eu estava apresentando uma amiga de um projeto social, onde a gente tinha conseguido alguns recursos, e eu fui falar, apresentá-la ali na frente da reunião com companheiros, não tinha assim um grande público, gente que eu conheço há muito tempo. E eu fiz essa vírgula, não sei porque eu fui contar um outro fato, saí daquele
Do ponto que eu tinha script? apresentado, e de repente eu parei, olhei para o pessoal, olhei para um, olhei para o outro. Gente, aquilo assim, semanas, e até hoje eu lembro da sensação que eu tive. Eu falei, Uhum. eu comecei a te ver nas redes sociais, Cida, e como a gente já se conhecia, quando se anunciou uma masterclass no começo do ano, eu acompanhei e estamos aqui, abraçadas, É. juntinhas e tentando evoluir. E, além dessa trava, dessa questão assim de falar demais e não perder o objetivo da questão, né, do que você está pretendendo chegar e elucidar, né, na situação. É. E Não esse sei. é um dos pontos que causa um grande desconforto para quem sabe que tem esse probleminha de abrir parênteses e nunca mais fechá-los. Vai, pega uma rota lateral e vai, diz: "Onde é que eu estava mesmo?". Você sabe, Andréia, que isso é uma coisa tão do meu dia a dia de consultório, que eu acho muito incrível que tem algumas pessoas que têm tanta consciência que fazem isso, que param e perguntam: "Cida, onde é que era mesmo o meu ponto de partida?". Eu, É, mas você já está muito mais que treinada, mas é uma coisa que você vê muitas, profissões que não dá para você perder o foco, porque senão você perde muita coisa ali, e a pessoa está lá numa ocasião especial, numa comemoração, alguma coisa, vai fazer um discursinho. Todo mundo já diz: "Meu Deus do céu, esse discurso que poderia ter 3 minutos vai ter 3 horas". Então é duro mesmo. Luciene, você, o que que você queria trabalhar na tua comunicação? O que que você veio buscar? Bom, o motivo que eu vim procurar, no caso aí, o curso de comunicação foi para melhorar a questão da comunicação mesmo de uma forma geral, né? Porque eu sou o inverso da Andrea, né? Eu sou mais fechada, então era o trabalho para poder começar a falar, a desenvolver, tirar de dentro para colocar para fora, né? Tirar essa internalização da comunicação interna e colocar para fora, porque às vezes a gente estuda tanto, mas como passar esse conhecimento para o próximo, principalmente como professora, como passar esse conhecimento de forma clara, né? Colocar expressividade no momento certo, na hora certa, colocar de forma que seja entendível para os alunos, mas aí eu vi que não era somente com os alunos, porque no público que eu tenho é variado, é adolescente, né, até, né, pessoas já com uma certa idade, e como trabalhar essa comunicação, isso só relacionando a questão de sala de aula, né, como que eu vou Uhum, lidar, né, com esses alunos de forma que seja ali claro para todos ou que atinja a maioria, mesmo trabalhando conceitos complexos, né, de uma forma que seja clara, que seja expressiva ali, e isso é importante, mas eu vi que não era só nesse momento que era necessário uma comunicação, é em todas as áreas, é ir no mercado, é nas reuniões, também saber se posicionar no momento certo ali nas reuniões, como chegar e colocar as suas ideias de formas ali que sejam ouvidas, porque às vezes nem é ouvida, né? Então, como colocar... E isso é um trabalho que eu vinha lutando sozinha. E aí eu vi alguma coisa da Cida, acho que foi no Instagram, alguma coisa assim, eu falei, gente, falei, ai, que que coisa legal. maravilhosa, eu vou começar, vou ver como é que vai ser esse negócio aqui, né? E aí É, foi caminhando, são coisas devagarinho que vai fazendo a construção do todo, porque dói é, muito quando você está numa reunião e você não é ouvida, mas a culpa não é do outro. Aí, e o interessante, a procura, é que quando não se percebe onde melhorar, é muito mais difícil. Porque ninguém chega para você e diz, oh, você tem que melhorar esse ponto, você tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui, ali. E isso dificulta muito porque você não vai crescer, porque você não sabe onde melhorar. E com a uhum. Cida, ela dando os feedbacks, isso foi trazendo uma clareza, que foi me auxiliando em tanto. E é uma construção diária, né? É, e a tua área é bastante difícil, porque ser uma professora de física, vamos conversar aqui, uma PhD, doutora em física, tem aí
toda uma construção mental diferente, né? Porque quem vem é uma coisa muito teórica, tem que ter muita didática mesmo, senão se fica só no mundo das ideias e não consegue trazer isso de forma bem palpável. Uma coisa muito bacana que eu soube que você fez esse ano foi trazer recursos didáticos para que você também estimulasse a tua própria comunicação, mas também a dos alunos. Você fez uma feira de ciência, né? Feira de física. Como é que foi a performance dos teus alunos? Ai, foi maravilhosa, porque, ou seja, aquilo que eu busco no curso, eu tento passar isso para os meus alunos, né, para o crescimento deles também. E aí a gente teve uma oficina no Encontro de Física de Rondônia, e aí eles fizeram uma oficina maravilhosa, mesmo aquele que era mais tímido, né, ele se soltou, falou maravilhosamente ali, foi tudo de bom, Viu gente. só? E é esse que tem que ser o nosso objetivo, sempre incentivar com que as pessoas também vão destravando aí no processo de compartilhar aquilo que sabem, aquilo que gostam. E Andréia, você hoje faz parte da nossa comunidade, é uma das líderes aí da nossa comunidade. Você trabalha muito bem com essa parte de didática mesmo, embora você não esteja na sala de aula nem nada disso, você não pensa em dar aula? Cida, agora você me surpreendeu um pouco, porque exatamente escutando a Luciene falar, eu tenho também essa, vamos colocar o termo de trauma ou alguma sinônimo assim semelhante em relação a ter a didática. Eu acho que eu não tenho didática. Você tem muita didática, Andréia. Você viu como é que é? O André tá aí, olha, tem que ver essa tua mãe aí, hein? Que... Você tem super didática em todas as apresentações que você faz. Um ponto alto é a tua clareza, a tua organização, porque você está exercitando isso. Só estou aqui te dando o aval para você começar a mudar essa opinião a respeito de você mesma e pensar mesmo em dar aula sobre um tema que é tão importante para nós brasileiros. E veja lá, outro dia eu vi uma matéria que está todo mundo endividado, não digo todo mundo, mas tem esse momento tão difícil econômico aqui. Quanto que você pode ajudar, não é verdade? Não, isso eu posso atestar, porque os meus trabalhos nesse período da pandemia, onde infelizmente tanta gente está sofrendo, sofreu e continua sofrendo, e muitos tiveram que se reinventar de várias formas, né? E na minha área, eu estou administrando o tempo aqui. Eu não sei como eu consegui tocar o curso e outras coisas que eu me envolvo, né? Além da profissão, eu já comentei aqui com os colegas do curso, além de rotariana, eu faço parte do meu conselho, né, de profissional do Coricon, sou conselheira já há um tempo, enfim, participo de ONGs, gosto de várias atividades. Mas aqui no escritório as coisas apertaram e realmente, infelizmente, o meu trabalho aumenta porque as pessoas estão procurando renegociar dívidas, né, principalmente isso. Mas em relação a essa didática, eu tenho que fazer como é que diz, uns ensaios, uns treinamentos aí, vou fazer mais o pessoal da comunidade ser meus cobaias. É. Analisar O André está falando aqui, ó, 2 filhos formados no exterior, uma com 2 diplomas e um com mestrado. Parabéns, hein? E ela diz que não tem didática. Ah, né, André? Faça-me o favor falar uma coisa dessa. Isso é a modéstia da dona Andréia, que sabe muito bem que é bastante poderosa aí na forma de ensinar e se comprometer com as coisas. Porque tem muito isso, né? A comunicação pede o comprometimento e, e a possibilidade também de exercitar. Você tem que abrir essa possibilidade na tua vida para dizer, puxa, não tenho muito tempo, mas eu preciso melhorar isso aqui. Então, vamos lá, vou me comprometer, vou fazer essa atividade e vou aqui seguir em frente. então, Dentro daquilo que... Oi, desculpa? Então, vamos pedir várias dicas para a Luciene aí, né? Nossa professora master. Sim, isso mesmo. Então, dentro daquilo que a gente veio fazendo no curso e tal, Luciane, o que você acha que
você aproveitou muito como treinamento? Qual a atividade que você sente que te ajudou a levar mais prática para a sala de aula? Eu creio que todas as atividades foram fundamentais para a prática em sala de aula, sabe? Tudo, tudo. Porque não tem como você pegar só uma coisa aqui, outra ali. É a soma de tudo que faz a grande diferença quando você faz o treinamento mesmo, né, para poder melhorar a questão da articulação, né, de projetar ali a questão da voz ali, porque eu tinha isso como interna, uma comunicação, tanto a questão da expressividade, como a comunicação ela era interna e não externa. Então, com isso, foi permitido que ela pudesse, essa voz pudesse ser projetada com mais clareza. E depois também tinha outra questão da organização das ideias, que é fundamental também, como colocar essas ideias em ordem. Para mim, por exemplo, os conceitos ali está claro, mas como que vai ser a perceptibilidade com relação aos alunos, com relação ao conhecimento. Então, esse trabalho da organização das ideias é fundamental também, usar o funil, também usar aquela parte início, meio e fim, construção ali das ideias, né? Quando foi feito, principalmente na prática, usando o vídeo, porque o momento agora necessita que a gente utilize bastante coisas relacionadas com o quê? A comunicação virtual, né? Então, aí não tinha como. E não tinha esse aprendizado, porque as aulas eram presenciais, e aí a gente passou a ter um formato diferenciado, né, que usando aí o Meet, enfim, vários outros recursos, para poder estar transmitindo o conhecimento, que é muito mais difícil. E com as práticas do Você teve dificuldade de se adaptar ao online? Porque foi muito de uma hora para outra, né? Como é que foi para você? Foi de repente, assim, não, a gente já vai começar e vai ser remotamente. Foi muito difícil no início. Como? Que recursos? Sem o treinamento, sem nada, assim, né? E isso dificultou muito, porque aí tem que procurar, de alguma forma, tem que se virar nos 30. Tem que ir né? para frente da câmera de qualquer jeito, porque é isso que acontece, né? Jeito. Essa necessidade de ir para frente da câmera e quem é mais tímido sofre mais com isso, não é? Nossa, Andréia, o que você me diz? Não só para os professores, mas eu acho que foi uma difícil adaptação para os alunos também. Aí eu posso colocar do meu exemplo, que eu tive meus 2 filhos, tiveram que voltar para casa o ano passado, no período, né, mais difícil dessa pandemia, e eu via eles participando das aulas e a dificuldade do professor em ter a atenção dos alunos, né, Luciene? Eu acho que foi um desafio para os professores que não estavam habituados, mas, ao mesmo tempo, hoje, eu percebo que tem professor que não quer voltar para a sala de aula. Né? Tem situações assim, ou seja, você aprendeu uma nova tecnologia que eu acho super válido. Eu, pessoalmente, no meu trabalho, o que alterou foram as reuniões online. Eu acho interessante, eu gostei. Essa questão de poupar o tempo de deslocamento em reuniões presenciais. Nós, no Conselho, no Corecon, até a próxima segunda-feira agora vai ter uma nova plenária e pela primeira vez vai ser híbrido, vai ser opcional você pessoalmente ou, né, ficar aqui online. Você vai ver que muita gente vai querer fazer online, porque está tranquilo para todo mundo, não é? A questão do deslocamento e tudo que a tecnologia traz, meu marido fala muito isso, a evolução tecnológica, você acha que você vai ter mais tempo para você. Lendo engano, pelo contrário, você está acumulando cada vez mais tarefas. Então, o fato, estou eu aqui, eu acho que ninguém do meu conselho está escutando, mas eu vou ficar online, porque, ao mesmo tempo, existem certas tarefas que você pode atender enquanto, né, apesar de você estar ali no foco, a gente tem as obrigações no momento da plenária, eu faço da parte do Conselho Fiscal, uma parte bem chata também, uma coisa, um momento que você burocrática. Tem que falar, burocrática. E quando vai fazer a apresentação dos processos, é uma situação que você fala bastante, tem que colocar a sua opinião em determinados assuntos.
Mas, enfim, voltando, né? Essa parte de educação e essa questão do online e, e essa desenvoltura de dar aula e tentar ser didático, como eu ainda tenho que fazer mais testes, pelo que vocês estão falando, Uhum. é uma alegria muito grande de ver a minha filha tendo essa oportunidade esse ano de ser professora. Eu comentei com a Luciene ontem, né, Luciene? Uhum. Nossa, eu queria ter tido essa oportunidade quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Talvez eu não me sentisse travada como hoje. E por isso que eu Mas estou aqui. e você não tem nada de travada. Talvez em algum momento você sentiu essa dificuldade, mas o que que você fez? Você veio buscar um caminho para também não ficar para trás. E é isso, porque hoje eu vejo assim, a tecnologia é uma grande oportunidade de nós podermos, veja, aí teu filho está aqui com a gente, está lá longe, mas está aqui com a gente. Quando que isso poderia acontecer? Se você falasse para ele, ó, vou dar uma palestra, ele ia ficar sabendo que você deu uma palestra. Agora, se você está numa live, ele pode vir, pode se sentir perto de você, assim como todo mundo. E tem os seus prós, tem os seus, digamos assim, ônus e bônus, né? Quando você lida com a tecnologia, você tem que saber também usar melhor o tempo, tem que saber usar a câmera, os recursos que você tem à sua disposição e, principalmente, não ficar brigando ou teimando que não, isso é só temporário, depois as coisas vão voltar a ser como eram antes, não vão. A gente vai ter essa relação híbrida aí, que vai ser permanente, o que é muito bom, mas também isso exige um posicionamento. Isso que você falou, André, é uma coisa que também, eu vou fazer online porque eu posso ir fazendo outras coisinhas. Nada disso, dona Andréia. Não pode fazer, que é uma coisa que ontem mesmo eu estava dando uma palestra e a gente estava conversando sobre isso. Olha, a comunicação é uma coisa que só acontece no momento presente, ou seja, eu só posso estar aqui com vocês neste momento presente. Depois, quem entrar depois na live vai assistir, mas não é o momento presente da nossa conversa, é o depois. Mas se eu estou aqui conectada com você, Luciene, com a Andréia, com quem está aqui, oi, Lídia, o que que acontece? Eu tenho que estar 100% com o meu pensamento no agora. Uma das grandes dificuldades que o online trouxe, favoreceu, foi essa percepção de que a gente consegue fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Então você está e não está. Você está assistindo uma coisa, mas está fazendo outra coisa. Você está com o celular aberto. E isso, mais que comprovadamente, a nossa atenção, ela pede o nosso estar com o foco. Nós temos a ilusão que nós podemos fazer muitas coisas. Não, nós precisamos ter esse compromisso de estar e deixar as outras coisas de lado enquanto esse momento é da comunicação, porque senão a gente perde muita coisa. E é interessante isso. Eu vejo às vezes aluno, em diferentes situações, você está num curso, a pessoa acabou de falar uma determinada coisa e vai alguém lá e pergunta exatamente aquilo que estava sendo falado. Mas ué, qual foi a parte que essa pessoa não viu? Porque se ela está fazendo essa pergunta, ela está presente. Não estava presente, porque a cabeça estava em outro lugar. Com esse mundo que nós vivemos hoje, de excesso de informação, de excesso de atividades, nós temos que trabalhar muito essa disciplina para mantermos a nossa conexão com o aqui e agora da comunicação. Vocês concordam com isso? Fala, Luciene. O puxão de orelha foi meu, mas pode. Não, não, não é para você, isso daí é para Para todos todos nós, o nós. tempo todo. Eu Não é acho que não. Isso E daí isso é é o muito. grande problema, né? Não encare puxão. não, eu acho que não, tudo vai somando, é um tijolinho a mais, e eu tenho não é, vou dizer um problema, eu não estou falando de comunicação, quando eu estou, a gente está num Zoom, conversando aqui, é totalmente inviável,
Mas se, como você falou, apita ali estou no Zoom e meu marido passa pela reunião, fala comigo, se está no silencioso, a gente responde, já dispersa. Então, isso acontece, é um problema dessas questões de reuniões Mas online. isso não é um problema, assim, quando é essa coisinha pontual, assim, mas o duro é você entrar numa reunião Em duas ou três e... ao mesmo tempo, eu já ouvi falar, a É, pessoa que faz isso. Eu falei, gente, isso eu não consigo. Aí não tem como, não põe tem o como. fone de ouvido de uma aqui e de outra. Já Ai, fiz isso algumas vezes, gente, você mas é fez isso? muito estressante, porque você tem ali as reuniões, são naqueles momentos e tem que deliberar várias coisas ao mesmo tempo, porque eu falo da questão de sala de aula, mas também tem a parte administrativa, né? A gente trabalha a parte administrativa, ensino, pesquisa, extensão. E nessa parte administrativa tem as reuniões, né? Tem as reuniões aí também, que tem toda essa demanda, e às vezes tem choque de horário com essas reuniões, e todas as duas são importantes, mas eu vejo que tem que trabalhar essa questão da disciplina e o foco, né? Qual que é a prioridade, todas são importantes, mas qual é a mais importante para aquele momento ali? Já aconteceu de 3, já. Isso tanto no presencial quanto no online, já aconteceu. Mas E eu, já no pensou? Achando presencial que não estava tinha como, né? podendo Eu tinha que ficar estar ali. fisicamente lá, né? E aí as pessoas que precisavam da minha presença naquele momento e pelos critérios, aí eu tive que estabelecer critérios para poder, né, selecionar, porque não tinha como, né? As outras pessoas ficavam chateadas com isso, mas eu tive que fazer alguns critérios para poder, no momento que ocorrer uma situação dessa, definir com mais clareza e precisão ali no momento nas questões mais urgentes a serem deliberadas, né? Ô, Luciene, não tem uma lei da física, ou a física realmente sempre foi uma super, um super desafio para mim, assim, ai, que matéria Tem, difícil. Mas qual que é aquela lei lá que fala que 2 corpos não podem estar em 2 lugares diferentes? Não tem uma coisa dessa? não tem como, né? 2 corpos ocuparem o mesmo espaço, né? Não tem como. É, então, Isso é né? fato mesmo, né? É real. Só É na vida real. espiritual, e olhe lá, para quem acredita. O que é? Desculpa. Hã? Não, tem algumas situações na vida espiritual, mas Sim, mas aí eu acho que é uma Isso outra, vale para o né? outro espiritual, isso também vale para a parte espiritual, não tem como. Né? É, nós eu estamos acho. aqui hoje, não tem como a gente se É. projetar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas é que a vida está pedindo isso, né? E eu fico impressionada. Agora pela manhã, numa das consultas que eu estava fazendo, conversava com uma cliente sobre isso. O nível de estresse, que hoje é geral, ela falando: olha, Cida, ontem eu comecei às 6 horas da manhã e fui até às 10 da noite. E eu já fui tomando café às 6 da manhã, respondendo mensagem, já fui fazendo isso, fui fazendo aquilo. Onde que fica o nível de ansiedade? Fica lá nas alturas. E junto com isso vem a depressão, vem muita gente relatando sintomas relacionados à crise de pânico, porque não tem como dar conta de uma vida que tem excesso de informação e a gente tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo. Com certeza, isso é para todos, Lídia. Inclusive, eu recomendo o podcast Mamilos, que é muito bacana, e tem lá um episódio que as meninas falam sobre a sociedade do cansaço, que é sobre um livro, tem, eu acho que até um documentário sobre ele também, agora não me lembro se é só o livro, mas é um estudo que mostra essa exaustão que todo mundo vem chegando. Se a gente vai falar sobre comunicação, aí a coisa piora, porque a desatenção sobre o que o outro está falando é enorme. E se você está num determinado ambiente e não consegue prestar atenção no outro, por isso que quem aqui faz aula comigo sabe que um dos primeiros pontos que eu falo para que a comunicação dê certo na nossa vida é desenvolver, aperfeiçoar a capacidade de observar e de ouvir.
O falar vem no terceiro nível. Se nós realmente pararmos e nos dedicarmos a prestar mais atenção e desenvolvermos a nossa capacidade de ouvir sem inferência, já não querendo deduzir o que o outro vai falar, as coisas já melhoram muito. E aí também nos possibilita a, a capacidade de maior empatia, porque hoje, com tanta gente aí sofrendo, passando por situações difíceis, até mesmo de ansiedade e depressão, nossa, às vezes dá uma paradinha e perguntar: oi, tudo bem? Como você está? E realmente querer saber como que o outro está pode fazer a diferença na vida, não faz? E faz muita diferença. E a gente percebe, né, porque os nossos alunos, eles têm uma rotina, né, e o curso ele é noturno, né, então aí já vai gerando mais estresse, então é uma demanda muito grande. E esse olhar, esse carinho, esse cuidado é fundamental, né, porque a gente está lidando com um ser humano ali. E enquanto a gente tem uma barreira na frente, não tem esse entendimento, né, essa percepção com relação a isso, vai passando batido. Quando a gente vê, a situação já está fora do controle, né? Por exemplo, a gente já teve casos de alunos se suicidarem. E a gente se Sério, espantar, a gente Luciana? veja assim, uma garota linda, tinha tudo, estava fazendo um curso superior, isso e aquilo. O que levou a chegar ao estágio final, assim, dentro da percepção que a gente tem de mundo hoje, o estágio máximo, né, com relação a Mas foi essa nesse período questão. da pandemia ou não? Foi antes, na É? pandemia, e a gente já teve outras situações que foram levando né, a óbito aí por causa mesmo da Covid, né, mas isso ainda era na situação presencial. Né, e foi É, muito eu vejo chocante. que Aí passou 15 dias, o namorado também se suicidou. Então foi uma tragédia atrás da outra. E teve outros casos também, né? Mas é muito forte é, tudo isso. A gente às é, vezes pensa que não é muito sério isso. Muito sério. e muitas vezes uma palavra faz. Eu lembro, até falando sobre isso, e essa nossa valorização da comunicação, eu era menina e eu ia para São Paulo com muita frequência para encontrar. Meus pais tinham uma família de amigos lá e os filhos eram muito amigos e eu ia encontrar essas minhas amigas e passava o final de semana com elas e tal. E numa das viagens, eu lembro que eu fui conversando com uma senhora do meu lado e ela, assim, muito triste no começo, só sei que a gente engatou numa conversa e fomos batendo um papinho e tal. E chegou na metade da viagem, eu lembro que era ali em Registro e tal, ela comprou uma bonequinha para mim, que eu lembro até hoje, era uma fofolete, eu acho, nem sei se existe essa boneca, mas uma bonequinha bem pequenininha, e ela me deu aquilo com tanto carinho. Gente, ela falou assim para mim: olha, Cida, eu entrei nesse ônibus aqui com uma decisão, mas eu quero te dizer que a nossa conversa me abriu assim a vontade de viver. Gente, ela abriu a bolsa e me mostrou uma arma dentro da bolsa. Eu era uma menina, eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu falei, meu Deus, né? Como, como assim? E ela aí falou sobre o quanto que ela ter se conectado numa conversa tinha um ponto ali de conexão com a vida. E a gente tem que saber disso. Esse momento que a gente está vivendo é de extrema responsabilidade de cada um de nós. Parar, ouvir o outro, sorrir, não se preocupar só com o seu umbigo, mas olhar para o outro e fazer a diferença na vida do outro, às vezes com um sorriso, com uma palavra. E nesse sentido, Andréia, você tem muito a dizer, porque você faz um trabalho maravilhoso de voluntariada, né? Minha língua está fazendo cócegas aqui, Então, você falando, fala, fala. me segurando para não querer já te atropelar, contando, nossa, você falando, e tem tudo com o que atualmente eu estou envolvida, que além de ser rotariana, tem vários trabalhos maravilhosos, mas eu gosto de me envolver em ONGs que estão ali junto a alguma atividade direta com o povo. E eu faço parte do Mãos Invisíveis, a ONG Mãos Invisíveis, e eles trabalham junto à população em situação de rua. E o que Nossa. eu
estou junto assim, com eles, entre várias atividades, todo domingo existe o que a gente chama de café pretexto, porque muito mais do que todo domingo lá na Praça Generoso Marques, a gente é oferecido um café para a população em situação de rua, e é muito bacana que eles já se organizam, não tem feriado, vai ter um Natal, dia 25 nós vamos estar lá distribuindo também uma ceia de Natal, mas todo domingo no café da manhã eu sou assim da comissão que ajuda a levar os bolos, né? Ah, a história dos bolos, muito bacana essa Bolos, história. Então, os bolos são para eles que você isso, faz são para sempre no final de eles, semana? são para eles, e E quantas amigas. pessoas participam, no geral? Na ONG, os nossos amigos em situação de rua, em média de 300 pessoas por domingo. Mas você está brincando, isso em Não, Curitiba? não Que estou ali na Praça legal! Generoso Marques e essa pandemia aumentou muito. E a observação do pessoal que está há mais tempo, e eles que me falaram isso, e a gente observa, a gente vê que tem sido a Luciene, e quem está assistindo ou vier assistir, como aumentou as pessoas na fila que você vê que não estão em situação de rua, mas que não estão conseguindo trazer o alimento para casa. Sim. E vão lá na fila. E o que eu quero comentar, que você falou de comunicação, de falar, e saber ouvir, o nome é Café Pretexto, porque muito mais do que alimento, a troca de palavras. De olhar, de amor, né? E faz alguns domingos que eu realmente voltei a ficar lá mesmo, porque pela pandemia, até estar completamente vacinada em respeito à minha mãe, né, que eu estou sempre muito perto aqui dela, eu não estava participando, ficando lá, levava os bolos e não ficava nas atividades. E hoje tem o pessoal que está ali já servindo, mas eu tenho ficado lá batendo papo com... Eu tenho vários amigos, alguns amigos ali. Ah, eu quero ir lá, quero ir lá. É muito bacana. Todo domingo, 9 horas da manhã. É só Depois aparecer. quero saber, porque tem um morador de rua que já há muitos anos mora perto da minha casa, e ele é um morador de rua convicto ali, a gente já tentou de tudo, assim, mas eu acho que vai gostar de tomar esse café lá, nem sei se ele já não vai. Que bacana, olha, um trabalho assim, é de uma singeleza, né? Porque oferecer um café da manhã, mas ao mesmo tempo não é um café da manhã, né? É um abraço, né? Assim, na vida da pessoa e mostrar a valorização de cada um deles. Que bacana, parabéns. O André pergunta aqui, uma pergunta para vocês, para nós todos, né? Como estudar e trabalhar a comunicação melhorou as relações de vocês, além das relações profissionais, principalmente fora do mundo digital? Melhorou a relação com as pessoas, Luciene? Olha, melhora aí muito. Só que com relação à pandemia, né, eu estou ainda na parte do isolamento, eu tenho muito controle com relação a isso, mas naquilo que é necessário, né, por exemplo, vai no mercado, numa farmácia, alguma coisa assim, isso tem melhorado e muito, ajudado e muito a questão também dos relacionamentos, porque antigamente chegava lá, é aquele processo mecânico, né, pega a mercadoria, paga e vai embora. Agora não, já a comunicação já é diferente, né? Já bate um papinho. Já bate um papinho, né? Já sorri. Já tem uma fluência ali, e isso contribuiu enormemente, porque a comunicação não é só com relação à atividade profissional. Beleza, é importante lá com os alunos, é importante lá com relação à parte administrativa, com as reuniões, mas ela é importante em todas as áreas da nossa vida, com relação às nossas amizades, com a família, em tudo, em tudo. Tudo isso aí está envolvido e, de alguma forma, faz a diferença. Esse treinamento, ele é maravilhoso, gente. Não é porque a Cida está aqui, não. Porque fez diferença na minha vida. Propaganda, querida. Obrigada. É porque faz diferença mesmo. Ela sabe que eu sempre ficava com a minha câmera, porque fechadinha, né? Fechadinha, porque eu queria ficar invisível, gente. O professor invisível, imagina isso, né? Não tem como. Agora e com não isso, tem mais né, isso, com né? os vídeos,
com a questão da organização das ideias, já fez um diferencial muito grande e isso reflete em todas as áreas de nossa vida. Pelo menos isso foi para mim a minha experiência, tá, pessoal? Estou compartilhando a minha experiência. E Andréia, e você? E a Andréia que pode dizer aí, né? Nossa, Luciene, concordo, assino embaixo e, assim, colocando para todo mundo que esteja assistindo a diferença minha pessoal, e eu vou falar da Luciene também, é enorme. Eu acho que é enorme a gente ver, percebe em relação ao começo do curso e aquela questão de ter coragem, né? Coragem, agir com o coração, né? O termo. E se jogar, falar mesmo. E eu sinto a diferença, não só no dia a dia, como diz, pela pandemia, não tenho um contato muito aberto com muitas pessoas. Mas o melhor feedback que a gente tem é, por exemplo, a mãe, a família, né? Meus filhos, meu marido. E já tive um feedback positivo, mas é muito gostoso ter o feedback profissional também. Eu há pouco comentei no curso, nossa, eu tenho liberdade com uma advogada que eu estou desenvolvendo um trabalho agora e acabei comentando com ela que eu estou nesse curso da comunidade, que eu estava ajeitando aqui uma reunião com ela, um tripézinho aqui que eu ganhei há pouco tempo, amei. Deixa eu ver, Andréia, que bonitinho. Aqui, ó, da minha irmã. Que amor! Ela percebia que aquela coisa de gravação de vídeo, de esticar o dedinho, né, para ligar e desligar. Mas assim, não. Aí meu sobrinho teve aqui esse ano, filho da Débora, e trouxe para você. Trouxe o tripézinho para gravar com um pouquinho. Que legal, hein? Que bacana. Aí eu mostrei para essa advogada no começo da reunião e perguntei, né? Não, comentei que estava fazendo o curso. Falei, não sei se sentiu alguma diferença. Aí ela parou assim. Andréia, agora entendi, que bacana. Senti sim diferença, você está mais objetiva, tem que fala de forma mais segura, defendendo o trabalho, aquilo que a gente... Que legal, Andréia. Então, que bacana. Vale a pena. A Lucinalva aqui também, uma aluna muito querida, falou que melhorou muito, principalmente com os filhos. Parei de gritar com eles. Muito bem, Luci, porque eles agradecem, a sua corda vocal também. Falo mais compassiva e direta. E fala sempre com a linguagem do coração, né? Porque é assim que essa coisa se torna realmente direta. E a Débora está aqui também, falando que o treinamento é maravilhoso. Ai, Débora, e modifica não só a comunicação para o trabalho, mas também a relação com a comunicação familiar. Eu acredito que sim, que não tem como você se preparar para falar em público, porque hoje essa questão do falar em público se tornou muito presencial e virtual, e vai ser assim para sempre, ou seja, o público mudou, né? O público não está mais só no presencial. Mas quem se preocupa só em falar bem, nesse contexto, se não trabalhar a comunicação no todo, não se torna uma pessoa integral. E a integridade vem disso, da gente poder ser o que a gente é, em todos os momentos da vida. Se você é uma pessoa estressada, grita com os teus filhos e tal, e vai lá falar bonitinho em público, sinceramente, para mim, não acho que faça sentido algum. Eu conto uma história de um congresso que eu fui, que um médico foi mostrar uma técnica lá, maravilhosa e tal, e deu algum erro lá no vídeo que ele ia colocar. Meu Deus do céu, era uma técnica revolucionária, e ele ficou muito bravo porque o vídeo estava fora do ponto, quando na verdade ele poderia dizer, por favor, volta só um pouquinho o vídeo, que eu não sei o que aconteceu aí e tal. Não, ele gritou, gente, ele pulava naquele tablado lá na frente, lá no púlpito, mas gritava, ele se descontrolou por um troço que não fazia o menor sentido. Já faz muitos anos isso, muitos anos, mas para mim aquilo foi um marco, que uma pessoa não adianta ser competente
se ela não tiver equilíbrio para lidar com a vida e com as adversidades e com as situações difíceis. Porque falar bem em momentos tranquilos, todo mundo fala, mas lidar com as dificuldades da vida exige isso, domínio da comunicação em todos os sentidos. E é no falar bem com o filho, com o marido, com a esposa, com seja lá quem for, com os amigos, é uma atitude de vida. E ela não pode ser feita de forma isolada, né? É uma escolha. Ah, não, eu quero ser muito legal aqui para gravar esse vídeo. Não, você tem que ser legal, bem como a Luciane falou. Ali na farmácia, quando você para e está no caixa ali e olha nos olhos, oi, tudo bem e tal, e é capaz de sorrir mesmo de máscara, porque os olhos também ajudam a mostrar isso. Acho que tudo isso faz diferença. Eu não acredito num treinamento de comunicação que seja só para aprender a dominar técnicas. Não. A comunicação ela tem que ser muito humana, ela tem que ser verdadeira, autêntica e natural. Esse é o nosso princípio, né? É o que rege a nossa conversa. Agora, Luciane, me diga o que você acha que você conquistou na tua busca de melhorar, e tem uma questão também dessa de uma história tua de timidez que você foi se trabalhando. O que hoje, assim, de forma bem pontual, você considera que foi a principal conquista na tua vida pela comunicação? Eu tive como uma conquista aí a clareza com relação às ideias, né? Ou seja, Uhum. falar mais claro, isso é um grande ganho para mim, é um grande ganho, porque tem a timidez, né? E tem as limitações quando é uma pessoa tímida, como eu, e isso, né, dificulta muito com relação à questão de relacionamentos, perde oportunidades, enfim, a gente tem uma lista muito grande de desvantagem quando é tímido. Perdia Perdia, oportunidades. perdia o Nós temos um posicionamento, contrato virtual, não vou sim, mais perder. não vou mais É, perder essas oportunidades. Por isso que eu me joguei, porque a situação mais fácil era eu simplesmente não vou participar de uma live, eu não vou fazer uma tá atividade. aqui, É a firme, coisa né? mais simples. É. Não, e eu não vou nesse desafio, eu tenho desafio, eu vou lá para o desafio, tenho palco virtual, quando é possível também, né? Às vezes não tem como, Aham. quando ocorre, por exemplo, comitância com outras atividades também, mas dentro do que é possível. Tem uma live, então vou me jogar, Vai, tô porque mesmo, tô aqui. isso faz uma grande diferença, uma grande conquista. Eu vou compartilhar uma conquista maravilhosa com vocês, gente. Eu já falei da câmera, né? Porque era muito mais fácil para mim ser invisível. Se eu sou invisível como professora, como vai ser meus alunos? Como vai ser meus alunos, né? E aí eu fui me jogando, né? Fui abrindo a câmera, fui me posicionando. Através da gravação dos vídeos, eu fui me sentindo mais à vontade em me ver, né? Porque a gente também tem esse processo de se ver, né? E isso foi facilitando tanto. E ontem, Cida e Hum. Andréia, eu consegui com que meus alunos abrissem as câmeras e a gente Ah, ficou muito tempo, a gente ficou até 10 horas da noite, sendo que a nossa aula era até conversando. 9 horas ali, com É. câmeras abertas, comunicando, se interagindo. Ah, que Isso é legal, que impagável, eu estou legal. emocionada até agora, gente, eu estou emocionada até agora com esse resultado, Ó, porque eu fico não feliz sofrimento, demais, demais. era um sofrimento para mim, porque meus alunos não abrem a câmera, eu fico aqui, eu sempre tenho que ficar chamando, fazendo uma chamada para poder ter uma comunicação ali, uma interação. E ontem fluiu, gente, fluiu de uma naturalidade, que é essa questão, né? A gente tem as técnicas, a gente vai trabalhando de forma que passa a ser natural, e foi de uma forma tão natural e tão maravilhosa que eu só tenho a agradecer, gente, só Ai, que agradecer. linda! Muito, muito bom ouvir isso, Luciene, porque é conquista. Talvez possa ser uma coisa muito simples para quem não tivesse esse tipo de dificuldade, mas para quem vivenciou isso, e essa dificuldade de abrir a própria câmera, mas também fazer com que os alunos se sintam à vontade para abrir as deles, nossa,
com certeza é uma conquista para fechar o ano de 2021 com chave de ouro aí nesse teu projeto, muito legal mesmo. E você, Andréia, o que que você sente que foi a tua maior conquista? Ai, deixa eu dar parabéns primeiro para a Luciene. Eu acho muito bacana isso, Luciene. Olha, eu participo de reuniões, de muitas reuniões de Rotary, e vejo, às vezes, apresentações do conselho, né? E você vê aqui assim, aquela foto de 2, 3 palestrantes ali aberto, o resto todo mundo fechado. Ele deve ser uma coisa horrorosa, muito triste isso. Uhum. Eu já vi o ano passado, no comecinho, espiando lá meus filhos, é bem isso mesmo, o pessoal tudo de câmera fechada, você não tem nenhuma noção se realmente estão lá. E eu já presenciei reunião de Rotary, onde você chama a pessoa e cadê? Né? Tá lá o nomezinho. Muito bacana saber que está conseguindo essa interação dos alunos. Eu sinto que eu estou mais cara de pau, né? Vou falar mesmo assim, né? Em relação a várias situações, como já comentei, mesmo em reuniões profissionais, e o pessoal, a família que me segure, né? O pessoal da minha família que está aí, mas eu sinto que eu estou aprendendo ainda a estruturação, a não fugir do que está sendo o foco, né, da pergunta, a assertividade, em termos de ter um pouco mais de confiança, e o respeito, né? O respeito de falar e saber ouvir, né? Eu acho que isso daí também eu tenho que treinar, porque, mais uma vez, os mais próximos vão saber que eles estão começando a contar alguma coisa, eu quero complementar e adivinhar o que eles estão querendo me falar. Então, se segura, espera, ouve primeiro, e eu tenho essa ansiedade de quando a notícia é boa, o que que é? O que que é? Conte, fale. E aí, o que aconteceu? É. Deixa eu falar. Eu tô, Não atropele. mesmo aqui, eu escuto vocês, eu fico pensando, lembrando das coisas. Calma, morde a língua, espera a tua vez. Viu que bonita? A sensação que vai fugir da minha cabeça, eu não vou conseguir daí interagir. Mas as coisas vão caminhando e se desenvolvendo. Eu não sei se já é o momento, mas eu queria colocar, eu até separei, eu tenho escutado nessa pandemia, muita gente procurou várias formas de evoluir, a comunicação foi uma delas, e eu tenho umas pessoas que eu tenho escutado, e só citar assim, algo que eu acho que cabe. Cuida da tua vida, pois ela pode ser o único evangelho ao qual as pessoas terão acesso. Aí vamos, né, traduzir, do Haroldo Dutra Dias. Cuida da tua vida, porque ela pode ser o exemplo. E tudo que você faz, muito mais do que você fala. Apesar de a gente estar no curso de comunicação, eu estou aqui para evoluir como Tudo pessoa. comunica. Tudo. Então, cada atitude. É muito fácil dizer, não, agora não, estou com preguiça, isso não é mais para mim, eu não tenho mais idade para isso. E nós estamos aqui, eu não perguntei a idade, ainda, qualquer dia eu pergunto ali no particular, tá, Luciene? Eu sei de muita vida aqui. Mas é muito bacana ver a quantidade de alunos jovens que você tem e, ao mesmo tempo, que está aqui no curso de comunicação, mas tem uma mescla de pessoal da minha faixa etária, não sei se mais ou menos, alguns, e a gente está aqui tentando evoluir. É o É exemplo. interessante, e isso é uma coisa muito forte no curso, realmente, porque tem todas as idades e todas transitando muito bem. Veja, a Lídia aqui é uma menina, uma mulher jovem, poderosa, linda, está numa fase aí de começando carreira, mas veja que gostoso aí, né? Está aí e se sente bem no grupo, se sente acolhida e ao mesmo tempo acolhe todo mundo, e é isso mesmo. E aí, mais mensagens? Eu sei que você preparou umas coisas bonitas aí, vai. Conta mais aí, qual que é? Ai, não, eu acho que vou deixar nesse resumo mesmo. Vamos ser exemplos e você desenvolver a comunicação vale a pena fazer parte da comunidade. É isso. Gente, não adianta você fazer só um curso e não treinar. E não é a comunidade como
como diz, tô aqui e vou aprender mais. Se você não está aqui treinando, exercitando, e é muito mais do que isso, são as amizades que a gente começa a fazer. Já no curso, tem algumas pessoas que eu posso até citar, a primeira pessoa que me deu um feedback direto, a Ana Marques, parece que já criou um carinho, eu tenho uma sintonia com ela, e depois dos trabalhos que a gente fez em grupo, isso já na comunidade de dupla, com a Mariane, agora por último com a Irene. Que Eu estou legal. ansiosa para fazer as próximas atividades, porque a gente se aproxima dos colegas, isso é muito bacana Sim. mesmo. Eu acho que a comunidade, um apoia o outro, né? Isso mesmo que você falou, eu já vejo o quanto que a Luciane melhorou, né? E a Luciane veio melhorando desde o começo, mas ela saber que alguém está olhando e apoiando, já tem um ponto aí de conexão grande, não é, Luciene? O que que Muito você grande. tem para dizer para alguém assim que diga, meu negócio com a comunicação é muito difícil, eu acho que é bom para os outros, mas eu não consigo melhorar minha comunicação. O que que você diria para alguém que já largou assim, acha que não é para ela? Eu tenho a dizer que nunca é tarde para começar. Tá? No início eu ficava com vergonha, falava não, tal, né? E aquela coisa toda assim, por causa da idade, por causa da formação e tudo isso. Gente, não tem nada a ver. A gente está aqui nesse mundo para aprender e aprender diariamente. E isso é importante para que a gente possa ser pessoas melhores a cada dia, né? Isso é fundamental, é a base, né, de ter essa permissividade, dessa flexibilidade, de aceitar ajuda quando a gente precisa dessa ajuda, porque às vezes a gente pensa que não precisa, mas aí depois você vê o seu resultado não está sendo aquele que você almeja, e onde está essa questão aí que não está dando certo e o meu resultado não está gerando aquele que eu gostaria. Por exemplo, no relacionamento, meu relacionamento não está dando certo, o que será que está acontecendo? Porque às vezes a gente fica nessa rotina diária aí e não para um momentinho para pensar e refletir com relação a isso. E na comunidade, junto com o acompanhamento que eu tenho aí juntamente aí com, por exemplo, né, os colegas, né, Da comunidade? né, da comunidade, e com a orientação da Cida, né, vai abrindo caminhos. E a gente percebe isso, por exemplo, eu comecei a perceber no final do ano, quando eu tive o meu resultado ontem. Mas essa construção foi uma construção diária, né, tendo as atividades, executando, mesmo é difícil. Não, né, vamos lá começar, vamos ver. Eu não sei por onde começar, mas tem alguém que vai poder me orientar a seguir. Mas o fundamental também foi a questão do entendimento do autoconhecimento, onde se percebe onde nós podemos estar melhorando. O cuidado que a Cida faz com relação aos feedbacks, isso foi maravilhoso, e eu também estou levando isso para a minha sala de aula. O cuidado, porque às vezes na minha comunicação estava tudo ok, mas na percepção do aluno, ele estava se sentindo constrangido, alguma coisa desse tipo, e a gente não sabe, né? Então, o saber ouvir um feedback e fazer a mudança, e que essa mudança ela é diária, e não que a gente vai ter um resultado de imediato, não. Na cabecinha nossa funciona tudo rapidinho, né? Mas na prática é diário, quando você vê uma construção, e o acompanhamento também dos colegas, é maravilhoso, é gratificante, é um presente de Natal para mim, essa transformação. E reflete em todos os lugares em que eu estou indo, gente. É maravilhoso. Porque nós comunicamos de todas as formas, né? Caladinho, falando, né? E a gente tem que saber o momento certo de ficar caladinho e o momento certo de você estar se posicionando, falando, colocando suas ideias. Como tímida, eu era uma excelente ouvinte, gente. Era o contrário ali, né? Eu sou uma excelente ouvinte, ali ficava passivamente ouvindo. Isso para mim é tranquilo, eu posso passar o dia inteirinho só ouvindo. Mas aí eu estava realizada, era esse o resultado que eu queria, era o resultado que eu estava levando para os meus alunos,
que vai fazer transformação na vida deles? Não, tem um momento certo de ficar caladinho, um momento de você se posicionar em uma reunião, em um projeto ali, para você poder estar ali levando algo para contribuir para o grupo. E essa questão também da comunicação, a gente pensar que a gente não é uma comunicação só para nós, e sim para o crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Com Isso certeza. é Com fantástico, certeza. gente. E quem puder, tiver oportunidade aí, já temos a referência aí, a nossa mestre. Querida. Eu só tenho gratidão, Cida. Obrigada, Eu Luciene. tenho Eu também agradecer de tenho. coração. A Andréia também eu tenho que agradecer de coração, porque o seu feedback também me fez, né, também mexe muito com a minha autoestima. Né? Ou seja, poxa, alguém olhou para mim, alguém está me observando, isso faz muita diferença. Porque a gente caminhar sozinho, a gente caminha, mas é muito mais difícil. É Né? E muito mais com difícil mesmo. parceiro, com pessoas que vão... Opa, travou? Acho que deu uma travadinha. Mas ela já volta. Meu Deus. Por exemplo, Não. o tempo que eu gastaria para um desenvolvimento, na comunidade, esse tempo é reduzido. E a gente tem um resultado maravilhoso. Com Vocês certeza. estão me ouvindo? Estamos, Isso aí, muito obrigada, Luciene. Andréia. Posso complementar, assim, nossa, Luciene, você falou super bonito, super bacana. A Cida falou de mensagem, algo que eu tenho escutado muito nessas lives que eu tenho, lives não, né, os lives, né, que a gente escuta. Sim. E algo que uma pessoa que a gente acompanha, eu tenho acompanhado, influenciada pela minha irmã Débora, que deve estar aí, é um rapaz chamado Ricardo Melo, e ele fala muito duas coisas super importantes e que estão aqui da minha frente, eu não mencionei, que tem tudo a ver, que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Primeiro, muita gente fala, a comunicação é importante, ok, vamos treinar, vamos exercitar. Então, saia da comodidade, né? Da preguiça. Show preguiça. Vamos nos envolver. E ele coloca uma coisa bem legal, bem interessante, que é uma frase dele, que é toda hora, perdão, viu? Porque eu fui querer ler. Toda dor tem hora para acabar. E a dor acaba quando a consciência desperta, as mãos trabalham e o coração agradece. Ai, então, que lindo, que lindo. A dor acaba, todo mundo está sofrendo por algum motivo. Ok, mas você tem consciência do que é o que você precisa. Então, as mãos trabalham, se mexa, faça alguma coisa para resolver o teu problema. E gratidão sempre. Gratidão sempre. Eu sou muito grata mesmo por toda a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas e ter esse jardim aqui repleto de sementinhas, de flores que estão mostrando o quanto que é importante se comunicar, né? Olha, muito legal. Lídia que falou que o curso deu coragem e ferramentas para voltar ao mercado de trabalho de cabeça erguida, com toda a minha potência, mas com certeza você é maravilhosa e vai arrasar aí. Quero acompanhar muito o teu trabalho, quero que você use e abuse das redes sociais para mostrar todo esse trabalho maravilhoso que você está construindo. Meninas, muito obrigada. Nós temos agora que fechar a nossa live. Você acredita? Já falamos mais de 1 hora aqui e temos ainda, poderíamos ficar aqui o dia inteiro, com certeza, né? Ai, muito bom. E a Lucinalva está falando aqui que você, Luciene, só precisa quem decorda, que está gostando de fazer a live. E ela sentiu isso, bem isso mesmo, Lucinalva. É só dar uma cordinha, porque falar é bom, não é? Mesmo para os mais tímidos, falar é uma coisa muito gostosa, mas como a Luciene falou, na hora certa, né? Tem horas que a gente ouve e tem horas que a gente fala. Obrigada, Luciene, por toda a tua inspiração aí. Tenho certeza que muita gente que também busca melhorar a comunicação se inspirou com a tua fala. Você também, Andréia, você é uma profissional de muita experiência e também muito comprometida com tudo que você faz. Então, parabéns, muito obrigada por estar aqui e ser uma das grandes incentivadoras da comunidade, vocês.
E para quem está aqui com a gente também, fica um beijo e muito obrigada por participarem, tá bom? Beijão. Até, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, obrigada. gratidão, gratidão.